Fala rapaziada, meu nome é Rômulo e você está assistindo aí então uma série de vídeos, né, onde eu garanto pegar na tua mão e te ensinar aí pelo menos do zero ao básico sobre o day trade mais especificamente, beleza? Lá na nossa primeira aula a gente fala um pouquinho de tudo, fala um pouquinho sobre o que é o mercado financeiro como um todo, né? Existe um universo de opções para todos os tipos de perfis e o day trade é apenas uma dessas opções. É a mais agressiva do mercado financeiro, né? Mas consequentemente é a que mais pode potencializar aí os seus resultados, os seus lucros e te fazer ter grandes lucros num curto período de tempo, também usando pouco dinheiro, beleza? Enquanto os investimentos no longo prazo, né? A gente vai precisar de uma quantidade de dinheiro maior, vai ser realmente visando mais o longo prazo, anos para frente aí, né? Se brincar décadas à frente, uma montagem de aposentadoria, algo mais nesse sentido. E o day trade, né, ele vai requerer aí que você realmente estude a parada, entenda, e hoje a gente vai entender um dos indicadores mais importantes no day trade, que são as médias móveis, tá? Então hoje a aula vai ser sobre as médias móveis, beleza? A gente vai entender o conceito, rapaziada, de médias móveis antes, fora do mercado financeiro, entender o que é, como é usado, né? E só entendendo o que são as médias móveis fora é que a gente vai tentar aí aplicar esse conceito dentro do mercado financeiro, como eu falei, mais especificamente dentro do day trade e swing trade também, né? Aproveitando para explicar um pouco a diferença entre os dois. No day trade, você compra e vende uma ação, um índice, o dólar, seja lá o que for, você compra e vende um ativo no mesmo dia. Às vezes dentro de alguns minutos, às vezes dentro de algumas horas, mas ele é finalizado no mesmo dia. Isso caracteriza o day trade. Quando você compra uma ação, dólar ou qualquer outro ativo e segura esse ativo por mais de um dia, essa operação já se torna chamada swing trade, beleza? Um swing trade ele pode ser caracterizado por um dia, uma semana, 15 dias, mais ou menos nessa média aí, tá? Uma operação de swing trade geralmente não demora mais do que 10, 15 dias, não. Tem uma média aí mais ou menos de uma semana, o tempo de período de operação no swing trade, beleza? Então fica essa diferença. E hoje, como eu falei, a gente vai entender como é que a gente vai usar esse indicador que é poderoso. Se chegassem para mim e falassem, Rômulo, escolhe só um indicador aí que você vai poder usar para as suas operações, eu, sem medo de errar, de olhos fechados, escolheria as médias móveis e vocês vão entender o porquê disso, beleza? Então, vamos entrar aqui no conteúdo junto comigo para a gente se aprofundar, tá? Nesse conceito. E qualquer dúvida que vocês ficarem, tem lá o nosso grupo gratuito, tem também aí os comentários do YouTube, enfim, vocês podem ficar à vontade, beleza, rapaziada? Então, vamos entender o que é que são as médias móveis, né? A princípio, pessoal, o day trade ele é muito confundido, né, com um jogo. Tem muita gente que vem com espírito de jogatina, com espírito de apostador para cá, porque quando você olha o visual, né, o conceito que ele traz ali realmente parece um joguinho, né, as coisas coloridas. Os meus candles aqui, inclusive, eu deixei branco e preto para não ficar aquela parada verde e vermelha, muito colorida, né? Eu tento deixar aqui o mais minimalista possível. E aí vem as médias móveis, né, que são essas linhas aqui, ó, coloridas. A gente vai usar 3 médias móveis, beleza? No último vídeo que eu lancei, inclusive, configurando a plataforma, vai ter todo o passo a passo, como é que você vai baixar a plataforma, como é que você vai inserir as médias móveis. Então a gente tem aqui a média móvel de 9 períodos, a média móvel de 21 períodos e a média móvel de 200 períodos, beleza? Então todo esse visual aqui, né, é muito fácil você confundir ou acreditar que é um joguinho realmente, mas não é, tá? Apesar das linhas coloridas, apesar de tudo, todo esse visual aqui bonito, existe toda uma explicação racional e técnica para isso, né? Então vamos entender o que é que são as médias móveis, depois a gente volta aqui para entender essas linhas, beleza? Mas vamos lá então. A média móvel, rapaziada, dentro do contexto aqui no day trade, né, ela é um indicador que faz parte da análise técnica. Com ela é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra, né, uma consolidação, ou tendências de baixa. A representação gráfica das médias móveis é normalmente feita por uma linha, que se movimenta conforme os novos dados recebidos para cada
cálculo. Beleza? Eu acabei de explicar aqui para vocês então que a gente na nossa estratégia vai usar 3 médias móveis, sendo ela a média móvel de 9 períodos, de 21 períodos e 200 períodos, tá bom? Pessoal, análise técnica, só para relembrar aqui, é tudo isso que a gente faz, tá bom? Então é você sentar de frente para o gráfico, aprender a ler o gráfico. E olha só o nome, análise técnica, né? Então existe uma técnica de fato para você fazer essa análise de uma forma correta e deixar o máximo possível de lado os seus achismos. Ah, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Quem acha muito aqui acaba perdendo dinheiro, beleza? Então a gente tem que ser o mais objetivo possível. Não significa que você vai acertar 100% das vezes. Nenhuma estratégia funciona 100% das vezes. E se um dia você vê alguém falando isso, pode ter certeza absoluta que esse camarada está mentindo, beleza? Mas quando eu falo sobre análise técnica, é de fato você entender e usar uma técnica para fazer a leitura desse gráfico, tá bom? Imagina que assim como a gente tem que ler um texto, ler uma poesia e saber interpretar esse texto, essa poesia, da mesma forma vai ser no mercado financeiro, beleza? Se você pegar aqui no Brasil hoje, colocar aí um texto pequeno, tá, rapaziada? Até de uma folha só, você vai perceber que muita gente vai saber ler, beleza? Sabe lá o beabá e tal, mas eu vou chutar que mais da metade não vai ter a interpretação de texto correta, ou seja, a galera leu, souberam ler, mas não entenderam o texto. E isso acontece muito aqui no mercado financeiro também, beleza? Acontece muito no sentido de o cara entendeu a leitura, sabe ler os candles, sabe tudo, mas ele não entendeu a tendência, ele não entendeu o contexto da semana passada. Então ele aprendeu a ler, mas não aprendeu a interpretar o mercado financeiro. E essa interpretação, ela é tão importante quanto a leitura. Porém, a interpretação ela só vem quando você tem uma boa leitura, beleza? Então, as médias móveis, pessoal, ela é um dos indicadores extremamente importantes porque ela vai ajudar a gente a confirmar uma possível leitura que você está fazendo, tá? Então, eu acredito aqui na minha leitura no curto prazo que o gráfico está caindo. Vamos olhar para as médias móveis. As médias móveis vão confirmar ou não essa informação que você está lendo aí na tua cabeça. Beleza? E aí assim, eu falei que a gente tem 3 médias, né? A média de 9 períodos, de 21 e de 200 períodos. O que é que isso significa, tá, pessoal? A média móvel de 9 períodos significa o seguinte, ó. Imagina que o mercado estivesse aberto aqui agora, tá bom? Então, a média de 9 períodos, ela vai pegar o cálculo médio dos 9 últimos candles, tá? Então a gente teve aqui, ó, 9 últimos candles. Ela vai pegar a movimentação desses 9 últimos candles, dessas 9 últimas velas, e vai tirar uma média. E essa média vai ser literalmente desenhada pelo computador aí no seu gráfico. Então é daí que vai surgindo essa linha, né? A gente coloca elas aí em cores diferentes. Para eu bater o olho nessa laranja, eu já sei que ela é a de 9. Eu bato a olho na de 21. Já sei que ela é azul, e quando eu bato nessa linha mais grossa ali, aquela branca, eu já sei de cara que ela é a média de 200, tá? Então a coloração é só para facilitar a identificação, mas a média de 21 períodos, por exemplo, ela vai seguir a mesma lógica. Ela vai pegar o cálculo agora dos 21 últimos candles, vai tirar uma média e vai seguir riscando ali o gráfico. A de 200 períodos também não é diferente, só que ela vai pegar um longo prazo, os 200 últimos candles aqui, vai tirar uma média e vai seguir desenhando aqui, tá, pessoal? Hoje no pregão online, né, que a gente opera aqui através da plataforma, é tudo mais simples, porque o computador, ele faz isso pra gente. Imagina na hora do pregão presencial lá, como eram algumas décadas atrás aí, você ter que analisar o gráfico e tal, e ter que ficar fazendo cálculo ali, no máximo usando uma calculadora, né? Deveria ser uma correria que eu não imagino, não faço ideia de como seja, mas o computador hoje, né, com a chegada dessa tecnologia, com a chegada do pregão online, que é esse que a gente faz hoje em dia através da plataforma, facilitou muitas coisas, porque hoje o computador faz muita coisa que antes teria que ser você aí que está operando, a gente teria que fazer isso no manual.
ou como eu falei, no máximo aí usando uma calculadora, beleza? Então quando eu falar média de 9, média de 21 ou média de 200, vocês vão entender que eu estou pegando a média de 9, o curtíssimo prazo, os 9 últimos movimentos, a de 21 já é ali, é curto prazo ainda, mas um pouco mais no médio ali, e a 200 períodos é realmente no longo prazo. Eu vou pegar os 200 últimas movimentações, o computador tira uma média e desenha ali através dessas linhas aqui. Beleza, pessoal? Então o conceito das médias móveis aí é esse. É uma média que ela tira, a gente configura conforme a estratégia, né? E já tá aí, então, tem uma outra aula específica só para isso, como é que você vai fazer todo esse beabá aí. Beleza, rapaziada? Então, assim, conhecer as características das médias móveis é fundamental tanto para traders iniciantes como para os mais experientes. Esse indicador pode oferecer informações valiosas sobre os movimentos das ações na bolsa de valores. Como eu falei, então, ele vai pegar um conglomerado, né, de informações ali e vai trazer de uma maneira simples, literalmente desenhado no nosso gráfico. Beleza? E essas mesmas médias vocês podem usar para operar mini índice, dólar, ouro, índice de Hong Kong, índice de Nova York, ações de empresas. Toda essa leitura que vocês estão aprendendo aí ao longo desse tempo, vocês vão poder usar para ler qualquer ativo sem medo e aprender a entender, identificar, né, as suas tendências para a gente poder então montar nossa estratégia operacional e seguir estas tendências, beleza? Vamos seguir aqui então, pessoal, saindo agora um pouquinho no mercado financeiro, como eu falei, é interessante que a gente entenda o conceito fora para depois a gente aplicar aqui dentro, tá bom? Olha só, esse gráfico maluco aqui que eu estou mostrando para vocês, ele mostra a média móvel dos óbitos em relação aos seus estados, quando a gente fez aqui a comparação das mortes em relação ao Covid, tá bom? Então olha só, a gente tem aqui a data, né? 9 óbitos por dia, a média móvel de 7 dias por estado ali, tá bom? Então a gente tem aqui o mapa de cores, né? Mostrando aqui a linha de cada cor, qual estado ele representa e tal. Mas eu quero que vocês entendam aqui que cada linha dessa representa a média móvel de mortes por estado. Isso, pessoal, num exemplo real, tá? No exemplo da pandemia que a gente passou aqui agora, iniciando lá em 2019 e estourou aqui no Brasil em 2020, né? Então tivemos aí um boom de óbitos, infelizmente, no Brasil inteiro, né? E a média móvel, ela é um cálculo tão preciso para ajudar a gente a identificar uma tendência que ela foi extremamente usada nos estudos em relação aos óbitos do Covid-19. O que é que era visto, né? Quando a média móvel de um determinado estado começava a subir, isso significava que aquele estado em específico estava entrando numa tendência de alta de mortes, né? Então, isso significa que, segundo os estudos, nos próximos dias tem tendência de muito mais gente continuar morrendo, porque a média móvel está apontando para cima e ela só vem apontar para cima quando cálculos são feitos e mostram que a cada dia mais pessoas vêm morrendo. E aí a média móvel mostra esse resultado e a gente consegue especular o futuro, não é chutar, não é achar, é especular o futuro com base em um cálculo matemático, que é a média móvel, beleza? Então vou poder especular o futuro com a probabilidade de acertar uma informação. Então nesse caso aqui, né, os estudos diziam que nos próximos dias a tendência é que mais pessoas continuem morrendo, infelizmente, devido ao Covid-19. Aí foi desses estudos aí que veio, né, as ações lá de prevenção, vamos dizer assim, onde veio o lockdown, utilizar máscara, sair somente para o necessário de casa e etc. Porque os cálculos matemáticos mostravam que a tendência é que nos próximos dias, como eu falei, cada vez mais pessoas morressem com base nesse cálculo matemático. Eles pegam dados de uma coisa que aconteceu num curto período passado para especular um futuro próximo, beleza? Guarda esse conceito aí, ó. Média móvel é pegar dados do passado para especular um futuro próximo, mas eu vou especular esse futuro próximo, não é com base em achismo, não é com base em sentimento, não, é com base em cálculos matemáticos, friamente isso, beleza? Então, a média móvel é um cálculo matemático tão fiel que tá aí, foi usado, né, em vários estudos
e até mesmo no início da prevenção aí em relação ao Covid-19 aqui no Brasil. Tá bom, rapaziada? Então olha só, exemplos do dia a dia, eu trouxe alguns outros, tá? A média móvel de uma temperatura. Imagina que você vai querer tirar a média móvel dos últimos 7 dias, né? Aqui em Natal, por exemplo. Então, a cada dia você soma as temperaturas dos últimos 7 dias e divide por 7 para obter a média móvel atualizada. Isso ajuda a entender se está ficando mais quente ou mais frio ao longo do tempo, beleza? Então, se a gente pega aí o verão chegando ou o inverno chegando e faz esse cálculo aí com base em curto período, ó, só 7 dias, e a cada 7 dias você vai atualizando esses dados, você vai ver que a média móvel ela vai começar a se direcionar ou para cima, mostrar que está ficando mais quente, ou para baixo, ela vai mostrar que com base nos últimos dias está ficando mais baixo e tende a ficar mais frio, por exemplo. Tá entendendo? A média móvel de notas na escola, um outro exemplo aí bem corriqueiro, não tem nada a ver com o mercado financeiro, né? Então, se você quiser saber como as suas notas estão se saindo ao longo do trimestre, você pode calcular as médias das últimas notas para ter uma ideia de como que você está progredindo, beleza? Então, assim, a média móvel, você vai poder usar esse cálculo, né? Dependendo de onde você for usar, você vai ter que fazer manual. Hoje no mercado financeiro é automático, o computador faz para a gente, mas a média móvel ela pode ser usada para poder identificar tendências em qualquer tipo de situação na vida, né? Você tá aí, sei lá, imagina que você está querendo ganhar peso, por exemplo, aí você pega os seus últimos 15 dias, vai ter que se pesar todo dia e tirar ali uma média daqueles dias e vai analisando dia a dia se aquela média está subindo ou se está caindo. Aí você vai poder analisar se está, né, engordando ou não. Esse é o tipo de exemplo que talvez ninguém nem faça, mas enfim, foi um exemplo aí mais um outro exemplo, né, fora do mercado financeiro aí, mostrando como que a gente pode usar a média móvel para analisar tendências, seja em situações corriqueiras ou seja em situações gravíssimas, né, como no caso do estudo do Covid-19 que a gente acabou de ver aqui agora. Beleza, rapaziada? Se eu botar aqui agora, inclusive, se eu sair aqui do conteúdo, tá, com vocês, e botar aqui, ó, média móvel, até hoje vai aparecer estudos aí em relação ao Covid, tá bom? Ó, então, mortes e casos conhecidos de coronavírus nos estados. Aí tem aqui, ó, a média móvel de mortes está há tantos dias subindo ou caindo, né? Tem várias aqui, ó. SP tem a menor média móvel de óbitos por Covid-19. Em queda há 7 dias, média móvel de óbitos por Covid-19 caiu, papapá. Então isso mostra, por exemplo, esses estudos aqui onde a média móvel estava caindo, que talvez a pandemia estivesse começando a ser controlada, o lockdown começasse a ter ali um efeito positivo, o uso das máscaras também estava ali impedindo a proliferação do vírus, etc. Então a gente estava tendo um resultado positivo, a média móvel de óbitos começou a apontar para baixo. Isso significa que, sei lá, na última semana, por exemplo, menos pessoas morreram e no futuro próximo, se continuar com esse lockdown, continuar com cada vez mais pessoas se cuidando, né, usando álcool em gel, máscaras ali, etc., cada vez mais pessoas vão morrer menos agora a partir desse ponto onde a média móvel começou a apontar para baixo. Beleza? Então, o estudo da média móvel, a gente pega dados do passado para especular um futuro próximo. E está aqui um caso extremamente sério, né? Onde a média móvel foi usada de forma muito assertiva ao nosso favor. Beleza? Vamos voltar aqui então para o conteúdo, tá? Entrando agora de novo para o mercado financeiro. A identificação de tendências no mercado financeiro, as médias móveis elas são usadas para ver os preços das ações. Então, por exemplo, se eles estão subindo ou caindo ao longo do tempo. Se a média móvel estiver subindo, pode indicar uma tendência de alta. Se ela estiver caindo, uma tendência de baixa, né? A gente tem aqui o que acontece muito, que são o cruzamento das médias móveis, tá? Quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo, pode ser um sinal de compra, por exemplo. E quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo, pode ser um sinal de venda. Quem está lá no meu grupo gratuito, né, que acompanha minhas operações diárias, vai reconhecer um padrão muito corriqueiro que a gente opera, que é o rompimento da média de 200, a correção e a continuação desse movimento para cima. A gente vai entrar comprado.
o cenário inverso, a gente vai entrar vendido, né? Então imagina a média móvel de 200 passando aqui, o preço cruzou com as outras médias mais curtas, cruzou a média de 200 para baixo, corrigiu e deu continuação para baixo. É venda, meu irmão, beleza? Então o cruzamento das médias móveis, ele vai também trazer um sinal de inversão de tendência ou início de uma tendência muito forte. Vai ajudar bastante aí também no nosso operacional o cruzamento das médias móveis. Lembra que a gente usa 3 quando elas se cruzam entre si com outras confirmações, dependendo de todo o contexto também, é claro, a gente vai buscar por compras ou por vendas. Mas eu quero deixar bem claro aqui que não é a média móvel cruzar para cima você vai comprar, cruzou para baixo você vai vender. Como eu acabei de falar, a gente sempre vai levar em consideração o contexto e, se possível, outras confirmações de outros indicadores, regiões de preço e etc. Beleza? Imagina aí, um cenário ideal seria o preço está trabalhando aqui numa região de suporte, que é uma região de demanda, tem muito comprador aqui nessa região, o preço tende a ser jogado para cima. Nessa mesma região, imagina que está passando aqui uma média de 200, um pouco acima, então o preço reagiu ao suporte, ou seja, o preço foi jogado para cima. Além de ser jogado para cima, ele rompeu a média de 200, as outras médias mais curtas se cruzaram para cima, o preço corrige e dá continuação. Aí uma compra sem medo, com todo o contexto, né, com todo o contexto específico armado, com outras confirmações de região de preço, etc. Agora imagina que você tem esse mesmo cenário fora de contexto, aí a gente vai só observar o mercado, beleza, rapaziada? Nenhuma operação, seja ela de compra ou de venda, nenhuma delas a gente vai entrar só com uma confirmação ou só porque cruzou ali, né, no susto. Não, a gente sempre vai, primeiro, antes mesmo da operação acontecer, a gente começa já a visualizar ela, começa a definir os critérios, e se esses critérios são atendidos, é que a gente vai buscar então entrar na compra ou na venda desse ativo aí. Beleza, pessoal? Então, o cruzamento das médias móveis é um sinal muito importante, mas ele tem obrigatoriamente que estar dentro de contexto para a gente poder fazer essa operação aí, tá bom? Quanto mais confirmações a gente tem numa operação, melhor, mais probabilidade de dar certo ela tem aí, tá? Então, olha só, nesse gráfico aqui que eu botei, eu trouxe ele aqui porque ele tem de uma forma bem desenhada, bem clara, assim como acontece de fato todos os dias no mercado financeiro, o cruzamento das médias móveis, né? Então aqui, ó, elas se cruzaram para cima. A partir desse ponto o preço iniciou aqui um micro movimento de alta, né? Topos e fundos ascendentes. Depois aqui ele encontrou um nível de resistência, ó, por 2 vezes ele tentou, não conseguiu. Então os preços começaram a cair. Pouco tempo depois, ó, aconteceu o cruzamento das médias móveis para baixo novamente. E a partir daqui a gente vê claramente a formação de topos e fundos descendentes. Lá mais lá para frente, né, ó, nessa mesma região aqui, ó, onde ele foi puxado para cima, aqui se formou um suporte por 3 vezes. Ó, o preço tentou passar dessa região, não conseguiu, e depois as médias se cruzaram para cima novamente e a formação de topos e fundos ascendentes, um belo de um movimento de alta aí. Então fica aqui um exemplo prático, né, de como o cruzamento das médias móveis dentro de contexto pode ajudar a gente a efetuar compras ou vendas de uma forma mais confortável, tá bom? Então, ó, os sinais pelas médias móveis, tá bom? A estratégia simples de utilização, eu acabei adiantando um pouco dessa parte, né, sobre o cruzamento, é comprar quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo e vender quando ocorre o oposto, né? Então, essa parte aqui eu já adiantei, que tem que estar dentro de contexto. Tem que ter outras confirmações, região de preço, por exemplo. Não adianta você, teve ali um cruzamento das médias móveis para cima, mas tem uma região de resistência, uma região de oferta de preço que tende a jogar o preço para baixo, bem próximo de onde você comprou. Você olha para o passado e vê que na semana inteira, quando o preço chegou ali, ele caiu. Você vai realmente comprar ali só porque as médias móveis se cruzaram? É claro que não, está fora de contexto. Entendeu? Agora imagina o cenário contrário que eu acabei de dar. O preço está trabalhando numa região de suporte, que é uma região de demanda, tende a jogar o preço para cima. Você olhou os dias passados e o preço respeitou essa região, ou seja, sempre que ele chegou próximo a essa região, ele teve uma resposta positiva. Então você vai aguardar um cruzamento das médias móveis aqui para cima, aguardar também um candle de força comprador para poder comprar então dentro
de contexto, tá bom, pessoal? Vocês nunca vão usar isso que vocês estão aprendendo aqui em relação ao cruzamento das médias móveis fora de contexto, tá bom? Estou falando isso porque eu mesmo já fiz muitas operações no início onde a média móvel cruzava para cima, eu comprava, cruzava para baixo, eu vendia. Às vezes dava certo por sorte e muitas vezes dava errado porque eu estava operando esse padrão de uma forma errada, estava operando ele fora de contexto. Lembra que eu não preciso somente aprender a ler o mercado, mas interpretar o mercado de forma correta. E assim como num texto, eu tenho uma melhor interpretação quando eu entendo o contexto daquele texto, aqui no mercado financeiro não vai ser diferente, meu brother. Eu vou ter uma melhor interpretação do mercado quando eu entender o contexto dele. Eu não vou ler o que está acontecendo só hoje, eu não vou ler o que aconteceu só ontem, eu vou ter ali todo um estudo do que aconteceu na semana, todo um estudo das regiões de preço que aconteceram na quinzena, por exemplo. E aí, com esse contexto em mente, com esse contexto todo estudado no meu gráfico, eu vou operar o que está acontecendo hoje, mas sempre levando em consideração o contexto, porque o contexto é muito importante para que eu tenha uma boa interpretação, seja no mercado financeiro, num texto, numa poesia ou em qualquer outra coisa que a gente vá ler, tá? Aqui o mercado financeiro, apesar de não ter letras, a gente está lendo o mercado. Você hoje está aprendendo aí a utilizar mais um indicador para melhorar a sua leitura. Apesar da gente não ter letras aqui, né? Eu comparo muito com o mandarim. O mandarim não são letras, são símbolos lá muito doidos que é isso, tá entendendo? Você vai lá pegar um exame de sangue. Porra, eu não sei ler um exame de sangue. Vai ter lá vários números malucos, outros nomes malucos, e um médico que estudou para isso vai saber ler aquele exame e interpretar aquele exame também, tá? Então, apesar da gente não ter letras aqui, pessoal, nós temos um conglomerado de dados, de informações que fazemos essa leitura, né? De forma a usar a leitura das velas, a leitura das regiões de preço, identificar comportamentos padrões que se repetem, como esse que eu dei, né? Um suporte e uma resistência semanal, onde o comportamento padrão é o preço chega naquela região, tende a subir, chega naquela região, ou seja, eu tenho um comportamento padrão ali que se repete numa determinada região de preço, beleza? E aí, ó, segundo ponto aqui, estratégia de confirmação de tendências. Se os preços estiverem acima da média móvel, pode ser um sinal de tendência de alta. Se estiverem abaixo, pode ser um sinal de tendência de baixa. Mais especificamente aqui nesse caso, falando da média de 200. Deixa eu voltar aqui agora para o gráfico real aqui com vocês. Olha só, a gente tem aqui, pessoal, a média de 200, beleza? Então, ó, nos últimos dias, o preço todo trabalhando abaixo da média de 200. Mais especificamente, desde o dia 18 de julho, né, aconteceu o rompimento aqui da média de 200 para baixo, e desde então o preço vem trabalhando abaixo da média de 200. Então isso pode confirmar a minha leitura que eu estou analisando aqui uma tendência de baixa, beleza? Uma confirmação dessa leitura, ó, é essa região de oferta aqui atual. Ela antes era uma região de demanda. Olha só quantas vezes o preço veio buscar essa região e foi jogado para cima, né? A gente tem aqui claramente uma região de demanda, uma região de suporte, tá? E quando essa região aqui de demanda, esse suporte é rompido, ele tende a agir como uma resistência. Então aqui eu chamo de uma troca de polaridade. Era uma região de demanda, aqui era um suporte que foi perdido e agora virou uma região de oferta que é uma resistência, tá bom? Região de demanda vocês podem entender como suporte e região de oferta vocês podem entender como resistência, tá bom? Se você ainda não entende muito bem esses conceitos, eu também tenho uma aula especificamente só sobre isso. Entendendo os conceitos da região de demanda e oferta é extremamente importante também para você complementar aí o seu conhecimento nessa leitura inicial aí. Beleza, pessoal? Então, ó, o preço está trabalhando aqui abaixo da média de 200, a gente tem uma tendência de baixa. Se ele está trabalhando aqui acima, ó, como ele vinha nos últimos dias, né? Está trabalhando acima, ele vem numa tendência de alta. Depois, nesse dia aqui 18, como eu falei, ele perdeu a média de 200, passou a trabalhar para baixo. Então, a gente entende que essa tendência secundária de alta foi invertida para uma tendência de baixa, tá? Então, nesse dia aqui, ó, a gente teve a inversão dessa tendência quando o preço rompeu a média de 200 aqui para baixo, tá bom? Entende que ela vai facilitar a nossa leitura, ela vai confirmar a nossa leitura, tá? Se eu coloco aqui, pessoal, só o gráfico limpo,
eu vou ter também uma leitura, tá? Tá aqui, ó, meu gráfico limpo, sem médias móveis. Eu também vou conseguir fazer uma leitura devido à experiência que eu tenho, etc. Mas eu ainda até hoje acho extremamente necessário utilizar as médias móveis. Veja como ela dá uma suavizada nas informações, né? Ao invés de eu olhar aqui para o preço, olha para as médias móveis. Você vai ver aqui, ó, que no longo prazo ele vem subindo, beleza, beleza. Apesar de toda oscilação, de todo sobe e desce, ó, no longo prazo ele vem subindo. A partir do dia 17 aqui ele continuou subindo aqui, ó. Dia 18 começou derretendo e perdeu média móvel. A partir desse ponto aqui, pessoal, ó, a média móvel de 200 ela passa a apontar para baixo e inicia uma tendência de baixa. Então, apesar de todo sobe e desce aqui, de todo sobe e desce, meu Deus, está subindo, inverteu, então agora é de alta. Calma lá, ó, ainda está trabalhando abaixo da média de 200. Então significa que a tendência atual secundária ainda é de baixa, beleza? Então, só para a gente entender aqui esse mesmo conceito na prática, né? Como é que eu vou usar essa leitura e o uso das médias móveis para confirmar essa minha leitura atual. Tá bom, rapaziada? Então, a confirmação de tendências. Você está aí fazendo a leitura, pô, na minha cabeça é uma tendência de alta, é uma tendência de baixa. Você quer confirmar isso? Olha para as médias móveis, principalmente nesse caso, para o posicionamento das médias, da média de 200, tá? A média de 200, basicamente, ela vai dizer qual é a tendência atual. E as médias mais curtas, né, de 9 e de 21, a gente vai usar mais especificamente para fazer nossos gatilhos aí de entrada, beleza? Vamos seguir aqui. Na verdade, em relação ao conteúdo aqui já acabou, né? Eu vou agora para a prática com vocês. O mercado acabou de abrir aqui agora há pouco, são 9h06. Então, nosso pregão ele já iniciou aqui, tá bom? O que é que eu tenho aqui então, pessoal? A gente acabou de fazer essa leitura, tá? A gente tem aqui, ó, a média de 200 apontando para baixo desde os últimos dias. E no dia de ontem, até fizemos uma venda. Eu enviei o racional dessa venda aqui lá no grupo já, tá bom? Qual foi minha leitura, por que eu vendi, onde eu vendi, aonde exatamente eu vendi. E mesmo depois dessa venda, o índice, o Ibovespa ainda continuou caindo. Ele caiu aí então um total de 1.700 pontos, né, nas 9h15 aí de pregão que ele tem ao longo de todo o dia. Desses 1.700, pessoal, a minha operação ontem pegou aí, eu acho que 500 pontos, chegou quase a pegar minha terceira parcial com 600 pontos, mas depois voltou, me tirou na proteção lá com 400. Meus 12 últimos contratos, eu entrei vendido com 4, fiz uma parcial com 250, outra parcial com 300 e pouco. A minha terceira parcial, como eu falei, estava com 600, não chegou a pegar lá, o preço recuou e me tirou lá com 400 pontos, mas depois disso ele ainda continuou caindo, depois dessa breve consolidação aqui, né? Olha só como as médias móveis elas ajudam a gente a entender a tendência, mesmo com oscilações do mercado. O mercado aqui caiu, perdeu uma região de demanda importante, ó. O preço no dia 22, né, antes de ontem, por 3 vezes tentou perder essa região, não conseguiu, então se formou uma região de demanda muito forte aqui, ó. Várias vezes o preço tentou vir perder essa região. E no dia de ontem ele perdeu essa região, né? Perdeu essa região de demanda, que agora tende a o quê? A ser uma região de oferta, uma região de resistência. Se o preço chega até aqui, ele vai ter dificuldade para cá, principalmente porque a média móvel vai continuar caindo e vai entrar nessa região aqui, tá bom? Mas perceba que no dia de ontem, quando ele perdeu essa região de demanda aqui, né? Ele deu uma queda muito grande e depois ele corrigiu, ele fez uma correção aqui bem forte. Ele chegou a subir aqui depois da queda 300 pontos em 45 minutos. 300 pontos é uma quantidade de pontos considerável, até mesmo para nossas operações, né? Você entra na operação e pegou só 300 pontos, foi uma ótima operação. Então, ele fez uma correção aqui considerável, mas veja que apesar das altas que ele teve aqui nesses 45 minutos, a média móvel de 9, ela continuou apontando para baixo. Por quê? Lembra? A média móvel de 9, que é a mais curta, inclusive, de todas, ela vai pegar os 9 últimos períodos. Então, chegou aqui nesse aqui, ó, que estava subindo ainda bastante, ela continua pegando os 9 últimos períodos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ela já está pegando dados daqui, ó. No curto prazo, apesar dessa alta que teve, o preço ainda continua caindo, entendeu? A gente tem que entender a média móvel como se fosse
Deixa eu tentar trazer um exemplo como se ela fosse uma... Ela traz de fato, como se fosse, não, ela de fato traz uma suavização na movimentação dos preços. Então, ao invés de você ficar só na leitura da vela, só na leitura do candle ali, e meu Deus, subiu, você já vai talvez querer tremer na base, mudar de opinião ali, ficar na dúvida se a tendência é de baixa mesmo, a média móvel ela vai te confirmar essa informação. Então, ó, tá subindo aqui, o preço está subindo, mas a média móvel continua caindo. Calma, é só uma movimentação nos últimos 10 minutos. Olha para todo o contexto do que aconteceu nas 2 primeiras horas do dia, foi só queda. Aí tá subindo nos últimos 10 minutos, você já quer desistir? Tá entendendo? Então a média móvel, ela vai ajudar a gente a ter uma leitura mais amena, com menos ruído, tá? Imagina que você, ao invés de fazer uma leitura, né, de uma música ali com todas as repartições, etc., você vai só ouvir a música. Vai precisar ali de todos os detalhes, você vai só ouvir. Tá entendendo? Então a média móvel ela tem essa função de suavizar a movimentação dos preços aqui no mercado financeiro. Mas lembra sempre do conceito que a gente aprendeu. A média móvel é um cálculo matemático extremamente preciso, extremamente usado em situações sérias aí, até mesmo do mundo, né? Os governos usam isso, como novamente no caso do Covid. Então entender isso, pessoal, e sempre estar se lembrando disso, é um cálculo matemático, um cálculo matemático, um cálculo matemático, vai te ajudar a confiar mais nesse cálculo matemático. Porque novamente, como eu falei lá no início, né, às vezes você olha para essa linhazinha colorida e pensa que é uma linha aleatória, que está só ali, né, e porra, é colorida, tem gente, como eu falei, confunde com um joguinho, etc. Mas joguinho é o cacete, irmão. Isso aqui é um cálculo matemático extremamente preciso que eu e você podemos usar no nosso dia a dia para confirmar nossas leituras e ajudar a gente a comprar ou a vender de uma determinada posição, em um determinado ativo. Nesse caso aqui a gente está falando do Ibovespa, né? Mas como eu disse, você pode fazer essa mesma leitura, por exemplo, no dólar. Olha só a média móvel de 200 aqui no dólar, trabalhando aqui abaixo do preço. As médias móveis mais curtas aqui, ó, apontando para cima. Então, eu tenho uma breve leitura aqui que o dólar ele tem uma tendência de alta, tá? Se eu olho para os últimos dias, olha só, a gente tem essa confirmação aqui, ó, tendência de alta. Desde o dia 17 de julho, o dólar disparou aqui. Teve algumas inversões dessa tendência, tá? Porque lembrando, a gente tem a tendência primária, secundária e terciária. Se você não sabe o que é isso ou já não lembra, volta lá. Eu acho que na segunda ou primeira aula eu já chego a falar sobre isso, tá bom? As diferenças, né, os níveis dessas tendências. Então, apesar da gente ter aqui a reversão dessas tendências secundárias, né, quando a gente olha no longo prazo, a tendência primária é de alta, beleza? E hoje, né, mais especificamente falando, o preço abriu aqui acima da média de 200. Temos aqui as médias mais curtas também apontando para cima, beleza? Então, uma leitura breve aqui de que o dólar continua trabalhando numa tendência de alta. Tá bom, pessoal? Então, assim, as médias móveis, como eu falei, se eu pudesse usar só um indicador no mercado financeiro, seria elas, porque elas vão me trazer ali uma referência de preço e vão me confirmar a minha leitura que eu estou fazendo, né? Se eu estou fazendo aqui uma leitura que estou enxergando a tendência de alta, as médias móveis vão corrigir essa minha leitura, né? Se eu estou vendo aqui só uma tendência de alta, de uma queda muito grande que teve, está corrigindo agora, eu estou pensando que está subindo, aí eu vou ver a média móvel, lá vem uma média móvel de 200, lá lonjona, caindo, despencando. Porra, não é uma tendência de alta. Eu vou entender então só como uma correção ou como uma tendência terciária de alta, né? Uma tendência terciária não muda uma tendência que é uma tendência primária. A movimentação de um dia de alta inteiro não vai mudar um mês inteiro que teve de queda. Vou dar mais um exemplo mais específico ainda, né? A gente está no mês de julho. O ano inteiro, rapaziada, o Ibovespa caindo. Então, a semana passada inteira subiu. Não foi o caso, tá? Tô dando só um exemplo. A semana inteira passada, inclusive, ó, só caiu. Mas imagina que a tendência a semana passada inteira só subiu. Subiu com força. Essa subida com força talvez até mude a tendência terciária, a tendência secundária até, mas não vai mudar a tendência primária. Desde o primeiro dia lá do ano, desde janeiro, o Ibovespa só caindo. Aí teve uma semana de alta, reverteu essa tendência? Não. Talvez, como eu falei,
tenha sido possível até reverter uma tendência terciária, uma tendência secundária, mas a tendência primária continua sendo de baixa. Se eu pego ali o gráfico diário, eu vou ver a média de 200 ali, ó, vindo arrastando tudo para baixo, tá entendendo? Então, a média móvel de 200, ela vai ou corrigir uma leitura errada que você está fazendo, ou ela vai confirmar a leitura correta que você está fazendo e vai trazer mais confiança, tá? Ter confiança aqui no mercado financeiro é extremamente necessário para que você entre numa operação e fique naquela operação até o seu alvo, né? Você tem que entrar numa operação, numa compra ou numa venda, seja ela qual for, e você tem que saber exatamente até onde você quer levar o seu preço, até onde você vai bater a sua parcial, aonde vai ser o seu stop loss. Nós nunca vamos entrar numa operação ao léu, né? Vou comprar aqui e foda-se, né? Comprei, com perdão da palavra, mas comprei a moda caralho aqui e é isso. Vou levar até onde? Não sei. Onde é meu stop? Não sei. Por que comprei? Não sei. E aí, meu irmão, se você caiu nessa, se você comprou, vendeu, sem nem saber o porquê, aí você pode começar a perder dinheiro. E aí vai cair na estatística das pessoas que dizem que o mercado financeiro não funciona, quando na verdade foi o seu comportamento que fez você não funcionar dentro do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, assim, hoje a gente viu sobre as médias móveis, tá? Eu tentei trazer aí de uma forma o mais educativa possível. A gente viu como ela funciona fora do mercado financeiro. Você viu que a média móvel, então, é um cálculo matemático tão preciso que é usada em situações extremamente sérias, né? Como no caso mais recente a gente viu aí a média móvel sendo usada nos estudos para Covid-19. Mas se eu botar aqui também média móvel dengue, sei lá, vou chutar aqui agora, tá, rapaziada? Vou chutar aqui que vai aparecer também alguma coisa relacionada à média móvel. Olha só, média móvel, plano de contingência nacional para epidemias de dengue. Isso aqui foi lá em 2012, mas tá aqui, beleza? Se a gente botar aqui, ó, 2023, mais recente aqui, ó, Prefeitura de Porto Alegre, boletim informativo sobre a dengue. Então, a média móvel do total de notificações de dengue em Porto Alegre subiu, papapá. Isso significa que, porra, a população tem que começar enfim, cuidar melhor aquela parada, né, de água parada, cuidar melhor do seu jardim, etc. Do mesmo lado, em paralelo a isso, a prefeitura talvez tenha que começar a botar aqueles carros de dengue na rua, etc. Porque a média móvel do casos de dengue está subindo em determinada cidade. E isso faz com que a gente tenha uma projeção de que, se a média móvel começou a subir essa semana, na semana que vem a gente vai ter o dobro, o triplo de casos de dengue, porque é um tipo de mosquito que se prolifera muito rápido, né? A multiplicação deles é muito rápida e, além disso, geralmente, infelizmente, a população não liga tanto para esse tipo de prevenção, né? Então, tá aqui, ó, mais uma coisa, média móvel é um cálculo extremamente confiável, mas lembra do que eu falei, a gente vai usar todo esse conhecimento dentro do contexto correto, beleza? Dentro do contexto correto. Vou dar um exemplo aqui em tempo real, tá? As médias aqui já estão cruzadas para baixo. A gente tem a média de 200 aqui trabalhando acima. E aqui há uma região de demanda, tá? Olha só, quando a gente olha lá para o dia 3, dia 4, dia 5, dia 8 aqui, por todos esses dias o preço veio buscar essa região e teve respostas positivas, né? Hoje ele está buscando essa região, então significa que a maior probabilidade é que ele tenha dificuldade de passar dessa região, tá? Então, mesmo com as médias, pessoal, aqui, ó, cruzadas para baixo, eu não vou buscar uma venda aqui de cara com essa região. O que é que eu vou aguardar aqui acontecer para eu pensar em vender? Eu vou aguardar aqui, ó, o preço de fato cair, perder essa região aqui, ó, fazer uma leve correção. E se acontecer essa perda, a correção e a continuação, aí eu entro aqui na continuação desse movimento de baixa. Ó, a gente vê que ontem mesmo o preço veio pegar aqui e já deixou o pavio. Então isso é uma resposta positiva do suporte que foi formado, ó, lá no início desse mês de julho, beleza? Quando a gente olha mais ainda para o passado, lembra daquele conceito que quando a resistência é rompida ela vira um suporte, quando o suporte é rompido ele vira uma resistência? Olha só, essa resistência que foi formada aqui, ó, por duas vezes, quando essa resistência é perdida, essa região de oferta aqui é perdida, ela vira uma região de demanda, ela vira um suporte. Então, por várias vezes aqui, ó, tanto a própria região como a média de 200 subindo, vinha segurando o preço aqui, jogando o preço para cima, né? E agora que a gente está aqui de cara com essa região, eu fico extremamente desconfortável em fazer uma venda aqui, mesmo com a média móvel aqui, ó, cruzada para baixo,
mesmo com a queda que teve ontem, a gente tem uma região de demanda. A região de demanda é onde tem muito comprador e o preço tende a ser jogado para cima, tá? Então aqui é um claro exemplo em tempo real, ó. Dia 24 de julho, pregão aberto aqui em tempo real. Um claro exemplo do cruzamento das médias móveis já tendo acontecido fora de contexto. Eu não vou vender aqui de cara com a região de demanda que pode facilmente me dar um stop e jogar o preço para cima, beleza? Da mesma forma, eu vou então aqui aguardar a perda dessa região, a correção e a continuação para eu poder pensar em vender. Por que eu aguardo todos esses critérios, pessoal? Rompimento de uma região importante, correção e continuação. Porque o que é que pode acontecer aqui? Esse aqui é o cenário ideal, né? Ó, perdeu essa região, voltou e continuou caindo, a gente vende. Mas o que é que pode acontecer aqui, tá? Pode acontecer isso aqui, ó. Ele rompe essa região, corrige e depois continua alto para cima, tá? Então se eu vendo aqui só porque ele perdeu essa região, eu estou mais sujeito aqui a levar um stop, né? Eu não tive uma entrada extremamente técnica. É por isso que eu aguardo o rompimento, a correção até a região e a continuação. Somente se acontecer a continuação é que eu entro na venda, tá? Então a gente vai aguardar aí uma série de critérios para poder fazer essa venda ou essa compra, né? Eu não entro extremamente nos detalhes aqui do operacional, porque o operacional eu passo para os mentorados. Mas se você tem um conhecimento básico sobre day trade, ou até mesmo se você está aprendendo agora, estudando aqui por fora, você já consegue ter uma noção de como que é o nosso operacional. Beleza, pessoal? Então vamos finalizando por aqui para não ficar tão extenso, aí já vai em 45 minutos de aula, tá? Eu vou finalizando por aqui. A gente falou hoje aí sobre as médias móveis. Se você ainda não está no meu grupo, está perdendo tempo, porque ele é extremamente eficiente. Quase todos os dias que eu opero, eu não opero todos os dias, mas sempre que eu opero, eu estou compartilhando lá as minhas operações, seja de compra, de venda. Se deu resultado positivo ou negativo, eu posto lá também. E melhor que tudo isso, no final eu posto o racional. Pego meu celular, eu gravo aqui na tela, ó, rapaziada, eu comprei aqui, tanto, por isso, aquilo outro, levando em consideração outros fatores aqui, etc, para você entender como é que funciona a minha cabeça, qual que é a leitura que eu fiz aqui para poder ter comprado ou vendido. E ele, o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Então se você ainda não está no meu grupo, está perdendo tempo. O link está aqui abaixo também na descrição. É só você clicar que já vai direto para lá. Você pode tirar todas as suas dúvidas. Se quiser também deixar aí no comentário, beleza? Então é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Vocês deem o gás aí, beleza? Para day trade tem que estudar mesmo, tem que se desprender de tempo. Não existe almoço grátis, não existe só lucro. Você tem que ter aqui paciência para poder estudar, entender o conceito das coisas e aplicar. Já conheci muitos camaradas que estudaram, entenderam o conceito, aprendeu até a ler e interpretar, mas na hora de aplicar o cara não teve emocional. E aí todo o conhecimento que ele adquiriu não meio que valia de nada, porque assim, o resultado, tudo bem, as nossas ações vêm do nosso conhecimento, tá? Mas o resultado aqui vem das suas ações. Então se você tem o conhecimento correto, mas as suas ações não estão de acordo com o seu conhecimento, se você não tem a paciência para esperar todo o cenário ideal para fazer uma compra ou venda, se você não tem um emocional para lidar com pequenos prejuízos e grandes lucros, muito provavelmente você vai morrer no mercado também, tá? Então tem que estudar, tem que ter emocional e é possível, apesar da dificuldade, é possível. Eu hoje, graças a Deus, sou um exemplo disso, beleza? Um exemplo vivo disso. E é isso, rapaziada, vamos meter marcha aí, qualquer dúvida vocês falam lá no grupo, beleza? Finalizando por aqui, fui!